18h09. Vai começar o show. Show de bola. Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. E tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Leonardo Boris. Alô, Edinaldo Santos, boa noite para você, boa noite pro amigo e para a amiga ligados aqui no Bola Rolando. Jogadores do esporte voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira. Técnico Nelsinho Batista vai preparar o time para a definição do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, 20 horas no dia 2 de abril, contra o Salgueiro, na Ilha do Retiro. Como novidade, Cláudio Vinck, Hernando e também o volante Nonoca já fizeram trabalhos físicos no campo do CT em Paratibe Paulista. Hoje, no início da noite, chegaram o meia atacante Andrigo e também o atacante Igor. Este jogador, 25 anos de idade, ele que vem do Ferroviária de Araraquara, jogador emprestado até o fim do ano para o esporte. O esporte que está negociando com um meio-campista e também 2 atacantes. O esporte que se interessa ainda por mais um lateral esquerdo, que é exatamente o Danilo Barcelos, que já demonstrou interesse em voltar para o esporte. Aliás, o Atlético Mineiro, que hoje na Justiça Civil de Minas Gerais colocou o esporte na justiça, cobrando uma ação de um pouco mais de R$1.300.000 por conta do não pagamento da compra dos 20% dos direitos econômicos do atacante André. André, que foi apresentado hoje no Grêmio Porto-Alegrense, disparou algumas críticas ao esporte. Inclusive, André está fatiado da seguinte maneira agora: 70% se o Grêmio, no final de janeiro de 2019, pagar tudo que está acordado para 2018, o Grêmio aí faz o último pagamento no valor de 312 mil euros e aí tem os 70%. Os outros 30% é aí do Corinthians. O esporte que estreia no Campeonato Brasileiro da Série A no dia 15 de abril contra o América Mineiro, jogo marcado para as 11 da manhã no estádio Independência. Daqui a pouco, no Bola Rolando, quem vai falar sobre o departamento médico do esporte, sobre algumas acusações infundadas em relação ao departamento médico do esporte, é o vice-presidente médico do esporte, Dr. Marcelo Capella, ele que de uma maneira muito ética e também de uma maneira bem profissional, baseado na medicina, defende o departamento médico do esporte. Essa notícia do Atlético é mais uma cobrança que se faz ao Esporte Clube do Recife. Aliás, nesse ano foi uma festa de cobranças partindo de vários lados e de várias agremiações do nosso futebol. Tem agora essa cobrança. Eu me recordo, Boris, que o esporte tinha desembolsado em torno de 4 milhões naquela época para o Sporting, não foi? O Sporting de Portugal. Não, na verdade foi 5.120.000 reais. Não, mas os 50% que ele comprou, me parece que naquela época foi em torno de 4 milhões. 5.120.000 reais. Porque você teve os 20%... Os 50%... Não, você tinha 20%... Você está falando do Sporting de Lisboa. De Lisboa. 5.120.000. Aí você teve mais 1.300.000 do Atlético Mineiro. E você ainda teve a questão do empresário do André e o próprio André. Então, era uma transação ao todo que chegava a quase 8 milhões de reais. Pois é, então quando ele foi negociado com o Corinthians para ter os 20% do Atlético,
ficou acordada essa negociação com o Clube Mineiro na casa, que hoje chegou a 1.300.000 e pouco, não é isso? 1.300.000 e pouco. Não, o Corinthians não tinha mais nada a ver com a história. O Corinthians não quis vender os 30%. Eu tô falando quando a negociação fechou com o Corinthians, que o Sport fechou os acertos com o Corinthians, ficaram os 20% que ele compraria do Atlético. E que ele terminou comprando num valor que hoje está em 1.300.000. Naquela época já era 1.200.000. Então hoje a causa chegou a 1.306.000. Mais ô Edinaldo, é só para... Pode ser que eu não esteja entendendo. O Sport Recife, ele não negociou o retorno de André. Foi tudo com o Sporting. Quando o Sporting vendeu, para o Sport ter os 70%, ele precisava comprar ou os 30% do Corinthians, foi ao Corinthians, o Corinthians não vendeu. Aí ele comprou os 20% do Atlético Mineiro. É isso que eu estou dizendo, os 20% do Atlético Mineiro, que na época era 1.200.000, está chegando agora a 1.306.000, correto? Que é exatamente certo. O dinheiro que o Atlético está cobrando do Esporte Clube do Recife. É mais uma cobrança que surge de um grande clube do futebol brasileiro em cima do Esporte Clube do Recife, que agora vai ter que resolver mais esse problema. Daqui a pouco a gente volta com Leonardo Boris e outras notícias do esporte, 18h36. Bola rolando.